Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O mês de março será de grandes discussões no plenário do Senado. Como aconteceu com a reforma política, especialistas e parlamentares se reunirão para encaminhar a votação de projetos de interesse do país. A cada semana de março, um tema de repercussão nacional será debatido por senadores e especialistas em plenário. As sessões temáticas ocorrem desde 2013. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, os próximos assuntos serão segurança pública, as dificuldades e aumento de tarifas do setor elétrico e a crise no abastecimento de água. Uma crise que tem tudo a ver com a vida, né? Que passa por aí a questão da sobrevivência das populações, e todos já falam que é mais importante que o próprio petróleo, né? E por isso que esse debate é fundamental e pode acontecer sim, porque não adianta você apenas lembrar ali na frente que há uma situação desesperadora pela falta de água. O importante é ter medidas preventivas. Com certeza, com a capacidade intelectual, com o debate, com o conhecimento que esta casa tem, vai poder ajudar muito a resolver parte desse problema agora, nesse momento, e com certeza se precaver para o futuro. Na área econômica, a expectativa é definir uma pauta prioritária com representantes do setor produtivo. No dia 25 de março, nós nos reuniremos com a CNI, CNC, CNS, com representante do setor sucroalcooleiro, da representante da Anfávia, entre outras entidades, para recolhermos propostas para a agenda econômica que nós defendemos aqui durante o processo de eleição para a presidência do Senado Federal. Nesta semana, parlamentares voltam a se reunir em sessão do Congresso para analisar novas regras na apreciação de vetos presidenciais. O projeto, já aprovado pelas mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado, determina que a contagem dos votos para manter ou derrubar um veto seja feita por meio eletrônico. Para que a gente possa ter um rito de sessões que apreciem vetos, que não sejam sessões infindáveis, como a que nós tivemos de 20 horas de sessão seguida, nem seja algo que, por falta de clareza no regimento comum, a oposição possa fazer uso, nem mesmo a base de apoio ao governo possa também fazer uso de algo que não garanta o debate pleno na apreciação de vetos, que é a fase que conclui o processo legislativo. Também será instalada uma comissão mista permanente para acompanhar a situação da violência contra a mulher no país. Vai funcionar até 2026 e terá 37 titulares, 27 deputados federais e 10 senadores com mandatos de 2 anos. Foram criadas delegacias de mulheres, foram criados vários instrumentos para proteger a mulher, inclusive casas-abrigos, mas tudo ainda é muito pouco frente ao que nós percebemos. A mudança da condição feminina, e ela demora, né? Ela chega primeiro nos grandes centros urbanos, ela caminha lentamente, vai tendo um processo que quando chega no mais distante, a mulher ainda está muito abandonada, muito sozinha, e é isso que nós temos que olhar. E no dia 3 de março, instalaremos a Comissão Parlamentar Mista Permanente de Acompanhamento da Violência contra a Mulher. Será um fórum permanente para mostrarmos que a lei é mais forte e não a lei do mais forte. Terminou na última sexta-feira o prazo para que os novos congressistas indicassem emendas ao projeto da lei orçamentária deste ano. São 2.659 bilhões de reais em novas despesas. Foram apresentadas 1.918 indicações. Cada um dos parlamentares empossados neste ano pôde sugerir gastos de até 10 milhões de reais no orçamento, sendo metade desse valor obrigatoriamente para a área da saúde. O relator-geral, senador Romero Jucá, informou que está trabalhando para que o texto esteja pronto para ser votado na próxima sessão conjunta do Congresso, marcada para quarta-feira, dia 4. Mas antes, deputados e senadores precisam analisar o projeto que muda a forma de apreciação de vetos presidenciais, além de 10 vetos que já trancam a pauta. Essas novas indicações serão consideradas emendas de relator
e não emendas individuais. Enquanto a lei orçamentária não for aprovada, o governo continua autorizado a gastar por mês apenas uma fração de 1/18 das despesas previstas no projeto. Chegou ao Congresso mais uma medida provisória do ajuste fiscal do governo. A MP 669 revisa a desoneração da folha de pagamento adotada desde 2011 para reduzir gastos das empresas e estimular a economia. No ano passado, o governo deixou de arrecadar mais de 20 bilhões de reais com as desonerações. Continua valendo a desoneração que permitiu que 56 setores produtivos pagassem a contribuição à Previdência Social com base na receita bruta e não sobre a folha de pagamentos. O que muda são as alíquotas cobradas. A partir de junho, as empresas que recolhiam 2% do faturamento passarão a pagar 4,5%. As que recolhiam 1% agora terão que contribuir com 2,5%. A mudança garante maior arrecadação para o governo e faz parte do esforço de alcançar a meta do superávit para 2015 de 1,2% do PIB. A medida provisória traz outra novidade. Uma vez por ano, as empresas poderão optar entre o pagamento sobre a folha de salários ou a receita bruta. Hoje, os setores beneficiados com a desoneração são obrigados a recolher a contribuição patronal com base na receita. A MP 669 deve ser lida na próxima sessão plenária do Senado. Ela tem que ser analisada por uma comissão mista formada por deputados e senadores. Depois, precisa ser aprovada na Câmara e no Senado para virar lei. Para não perder a validade, a MP precisa ser votada em até 120 dias. Além da MP 669, outras 10 medidas provisórias tramitam no Congresso. 7 delas aguardam que seja instalada a comissão, entre elas mais 2 MPs do ajuste fiscal do governo, a MM4 e a MM5, que alteram as regras para alguns benefícios trabalhistas e previdenciários. O voto distrital abre a série sobre a reforma política que a TV Senado apresenta esta semana. 2 projetos de lei que estão sob análise da Comissão de Constituição e Justiça propõem que os vereadores sejam eleitos dessa maneira. O repórter Antônio Machado explica como funcionaria a novidade. Existem 2 projetos no Senado que estabelecem o voto distrital. Os autores são tucanos e paulistas, Aloysio Nunes e José Serra. O de Serra foi apresentado este ano e seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. O de Aloysio é mais antigo, foi rejeitado pela CCJ em 2013, mas um recurso dele levou a matéria para a pauta do plenário. O senador Romero Jucá acha que os projetos devem ser analisados em conjunto. Ele pediu esta semana e o plenário acatou. O projeto de Aloysio vai retornar à Comissão de Constituição e Justiça. Hoje o sistema é proporcional na eleição para vereador, deputados estadual, distrital e federal. Para eleger um representante, o partido precisa atingir o quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pelo número de vagas em disputa. No sistema distrital, ganha o mais votado. Os senadores propõem esse sistema na eleição para vereador nos municípios com mais de 200 mil habitantes. As cidades vão ter distritos eleitorais em número igual ao número de vagas em disputa. Exemplo, São Paulo teria 55 distritos, já que a Câmara Municipal tem 55 vereadores. Cada partido só poderia lançar um candidato em cada distrito. Na defesa do voto distrital, os autores afirmam que as campanhas ficariam mais baratas, já que os candidatos só precisariam conquistar os eleitores do seu distrito. Outra vantagem de reduzir o gasto de campanha seria diminuir a corrupção. O projeto de Serra deixa claro, por exemplo, que não haverá propaganda gratuita dos candidatos no voto distrital. Se o voto fosse distrital, digamos nas cidades maiores, acima de 200 mil eleitores, cairia o custo no Brasil agregadamente em 5 bilhões. Seria 5 bilhões a menos de gastos em campanha. Eu não acredito no voto distrital. Eu acho que, de certa forma, é um amesquinhamento da representação política. É um modelo que eu poderia comparar, sob pena de receber algumas críticas posteriormente, ao modelo eleitoral de Cuba,
Tanto Serra quanto Aloysio querem estender o voto distrital aos demais cargos do Legislativo, com exceção do de senador. Escolher os municípios maiores para testar o sistema. Começar pelos vereadores também é mais fácil, porque basta um projeto de lei para fazer a mudança. No caso de deputado estadual, distrital ou federal, é necessária uma proposta de emenda à Constituição, que requer mais votos para ser aprovada. O Senado agora termina aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.